Sejam bem-vindos ao Radar STEM. Eu sou o Fábio Bessa e aqui comigo, como sempre, Cado Santos em mais um programa de notícias para quê? Você ficar informado de tudo que acontece no universo running e poder, como a gente falou, entrar numa roda de conversa e tá bem informado, não é, Cado? E aí, Fábio? Tudo bom? Eu tô bem, você tá bem, cara? E hoje a gente tá gravando na quarta, por quê? Porque amanhã eu viajo cedinho, 6h30 da manhã, eu, Thiago Kawamori e mais umas 20 pessoas pro Ironman Brasil em Florianópolis. Mas a gente já vai falar do Ironman, né? Vamos Porque falar, isso tá na pauta, né? Isso tá na pauta, vai ocupar bastante tempo aqui sobre o Ironman Brasil. Exato. Cara, tudo bem? Boa tarde? Boa tarde, bom dia. Boa noite. Boa noite. Pra quem estiver ouvindo, assistindo a gente. A gente... Você viu que o nosso episódio anterior caiu mais, né? Ele caiu mais, ele tá com mais. 5.100 visualizações, mais algumas lá do Spotify, sobe aí mais para uns 6 e alguma coisa, mas tá tendo bastante, então assim, os que estão ficando são os fiéis, que são os que interagem. A gente tá qualificando a audiência, né, cara? Eles curtem, teve bastante curtida aqui. Teve comentários também? Muitos comentários. Você quer falar algum comentário para mostrar que a gente lê os comentários? Tem, cara, o Rodrigo Fala uns Machado, 2, 3 aí. O Rodrigo Machado. Entre tênis e livros, Rodrigão, do Tênis Certo, respondeu a história do sushi. Eu não vou falar o que ele respondeu. Se você quiser, você entra no YouTube, dá uma olhada lá nos comentários. Dieguinho Muniz, queridão, também respondeu a história do sushi. Tem um cara que escreveu aqui, curti a imparcialidade do programa e tá tirando sarro, tá rindo. Porque, galera, eu trabalho na Milk, eu atendo os clientes, cara. E tem uma outra coisa, tem um cara que desceu a porrada em mim aqui, né? Falando que é um horário pago da Milk e que eu sou mala e que eu sou chato e que eu falto com respeito com as outras marcas. Você ficou triste? Cara, na hora me magoou Deu um negocinho, um pouco. Na hora me magoou um pouco. Mas depois eu fiquei pensando, né? Cara, assim, infelizmente, eu sei mais histórias dos clientes da Milk mesmo, né, cara? A galera da Nike, na época que a gente atendeu a Nike, eu sabia bastante história da Nike. A Adidas, a gente fez, acho que um trabalho pontual para Adidas há muito tempo atrás, mas eu não sei as histórias da Adidas. E eu não vou ficar falando das outras marcas quando eu tenho que defender os meus clientes. Então, assim, eu sou essa pessoa que eu vou defender os clientes da Milk mesmo. E, desculpa, não tem nenhum nome do cara aqui, então nem sei quem que é. Mas é isso sobre os comentários. E aí, o que mais? Mas pode ficar tranquilo. Eu vou puxar e cara, as pautas aqui que a Yara arruma pra gente vai fazer com que a gente não só fale dessas marcas, né? E aí, não naturalmente... Só fale dos clientes da Milk, né? Dos clientes da Milk, exato. Tá bom. Por quê? Porque, bom, é isso. A gente fala de tudo do universo running, né? É que, claro, que o repertório, naturalmente, do Sr. Cado é de quem ele está por dentro, então ele pode trazer notícias muito mais frescas. E vamos lá começar as notícias para vocês ficarem informados. Tem muito assunto. Ironman Brasil, que vai acontecer no domingo, então tem vários assuntos. Volta de uma atleta que, né, Ariane, que foi suspensa lá atrás, então a gente vai falar um pouco desse assunto, né? A questão da medalha da subida da Brigadeiro, que deu essa confusão. Porque, né, será que pode? A gente já vai falar, né? Pode ou não pode ter uma medalha além da prova? Então, se a gente faz uma maratona, tem a maratona da prova e tem uma outra medalha dessa prova. Assunto polêmico. Até já colocou aqui, ali, ó. Eu venci a Brigadeiro, ó. Então, quem estiver vendo em vídeo, a gente está colocando aqui. Medalhão 3D, R$ 49,90. Ah, que legal. Fora isso, tem muita coisa. Tem Strava, que teve um novo valuation com novos produtos. A galera falou pra gente falar de tecnologia, então a gente vai falar de tecnologia aqui. A gente tem uma série nova que saiu pra quem gosta aí de corrida, que é principalmente, né, que já leu o livro lá, o que eu penso quando eu corro, né? Na verdade, a série é o que eu penso quando eu corro, mas é inspirado no livro do que eu falo quando eu falo de corrida. Você já tá dando a notícia. A hora que chegar na notícia, a gente não vai mais ter. Porque vai que a galera assiste só o primeiro, né? E aí, pelo menos já tem uma ideia do que a gente vai falar. Vai ter um treino da Acupá tá fazendo uma ação com o Stema. Você conhece o Stema? Agora a imparcialidade vai reinar. Nossa, aqui a gente vai falar muito. Segurem aí a audiência, porque isso é muito importante, tá? Uma ação, acho que talvez é a principal notícia que a gente vai dar no dia aqui.
E no domingo vai ter o 10K SP Challenge na Marginal Pinheiros, percurso plano rápido. Você tá dando a notícia Selo inteira. prata da CBAT. Mas a gente vai falar mais disso. Pra quem busca... Acabou o programa. Então Era vocês já isso. estão... Já deu? 6 minutos. Olha lá, tempo recorde, Fábio Bessa. Muito bom, porque ó, a gente vai começar com a primeira... Que aí eu quero ver a opinião do Cado sobre esse assunto, que é um assunto delicado aqui. Vamos lá, então vamos contextualizar. Não. Não? A gente vai falar primeiro do Iron. Que o Iron tá com um monte de marca agora, ele tem 18 patrocinadores. Exato. Você já tá, Fábio? Não, mas esse também tem uma polêmica no meio aqui. Tenho? Tem uma polêmica. Qual é a polêmica? Então vamos chegar lá. Tá. Então, ó, Ironman Brasil 2025, nesse final de semana, domingo, praia lá de Jurerê Internacional, vai acontecer o Ironman Brasil, que, cara, é a principal prova, sem dúvida, do calendário do triatlon, assim, é realmente onde toda a atenção, as marcas, tem muito mais ações, acho que a gente vai poder falar um pouco disso, então... As ativações são muito maiores, as marcas investem mesmo, então atrai um público grande para lá, são, cara, sei lá, 2.000 atletas, 2.000 e pouco, mais as famílias que vão para fazer uma prova super duríssima, que se prepararam por muito tempo, é a maior prova de triatlon da América Latina. E, cara, o field profissional, ele tá muito recheado. A gente falou em algum programa, acho que talvez no de Brasília, naquela história que com a premiação, a volta das premiações dos profissionais. Instituto Arjon. Instituto Arjon. Isso, você guardou o nome? Guardei, Arjon. Cara. Presta atenção no que você fala, Fábio. Diferente. Porque assim, o Ironman, esse Ironman, né, que tem, que é o... A gente fala Ironman completo, full, mas na verdade é o Ironman, né? Que tem um meio Ironman, que é o 70.3. Você tá menosprezando a galera que faz o 70.3? De jeito nenhum. Eu percebi. De jeito nenhum. Não? Eu não faço, não posso menosprezar. Ok. Mas é porque tem essa história, né? A galera fala, Ironman é Ironman, né? Aí tem o meio Ironman, igual tem a meia maratona. Sabe o que eu vi outro dia no Ibirapuera? Que eu achei irado. O que você viu? Tinha um cara correndo no Ibirapuera, e aí ele tinha a tatu do M-Dot. M-Dot, pra quem não sabe, é o Mzinho com um pontinho em cima, que é o logo do Ironman. Eu vi a tatu do cara, era o M-Dot, pintado pela metade. Mentira. Juro. Porque ele fez o meio. Porque ele fez o 70.3. Mas eu achei muito interessante. Ele, assim, do tipo, eu não tenho o M-Dot inteiro. Eu não tenho o M-Dot full. E eu cheguei no cara e falei assim, cara, eu adorei a tua tatu. Nunca vi o cara na vida. Sabe por quê? Porque tem galera que faz... A gente tá no meio, né? A gente não faz, mas a gente tá no meio. Tem uma galera que faz o 70.3. E fala que fez o Ironman. E faz a tatuagem. Faz a tatuagem M-Dot? Não faz. Pode, né? Não pode. Faz, cara. Quer dizer, pode, né? Ele vai lá no estúdio de tatuagem e faz o que ele quiser. Mas eu achei legal. Cheguei pro cara e falei, cara, que irada a tua tatu. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então é porque... Eu falei, cara, não precisa explicar, eu já entendi. Tá tudo bem. E continuei correndo. Cara simpático, acho que ele treina... Não me lembro onde. Mas e aí, que mais? Não, então é isso. Aí tem essa questão dos profissionais, mas assim, essa prova, o field, historicamente, ela sempre tem profissional, só que agora, como o calendário inteiro do ano... nessas provas de meia distância, né, do 70.3 também vão ter profissionais, deu uma movimentada no mercado. Então, cara, realmente o start list tá muito cheio, assim, se a gente olhar tanto masculino quanto feminino, é muita gente boa que a gente pode depois até comentar aqui pontualmente alguns casos. O que tá na pauta nossa? Não, mas peraí. Pode falar. Quem a gente conhece que vai correr e que tá no nível monstrão? Monstrão, monstrona? Se diz dos profissionais. Porque assim, tá. eu tenho uma torcida aqui, pra quem? Totalmente sem nenhum viés aqui, pro Colucci, pra La Fabrini e pra Bruno Stolfi. Mas sem nenhum motivo, assim, é só porque eu gosto deles. Tá. Ó, o Colucci... é porque são Mizuno, né? Não, é mesmo? eu nem tinha percebido isso. Ó, a La Fabrini, ela é amadora. Ela performa sim. bem, mas ela... Amadora. É amadora, Muito boa, por sinal, assim. Ela é muito forte. O Colucci, cara, o Colucci é campeão do Ironman já, então realmente bicampeão, né, do Ironman. Já sabe o caminho das pedras, já ganhou esse ano o Internacional de Santos no comecinho, então começou muito bem. É um nome muito forte. Mas... ele já tá num ponto da carreira já próximo do final, assim. Não fala assim. Oi? Não fala assim do Colucci.
Por quê? O Colucci Mas é ele que luta. fala. Não, ele é o cara que, assim, se vacilar, ele Se vacilar, ele ganha, vai, né? Ele vai, é. Mas, enfim, você tava falando. Não, é isso aí. O que você falou Tá. de quem mais que você falou? Eu falei da Bruna Stolf. A Bruna Stolf também. A Bruna Stolf recentemente fez uma maratona aí, não fez? Com vocês lá pra baixo de 3 horas. É verdade, ela não nem foi? lembrava. Ela foi pra Osaka com a gente. Foi pra Osaka, É. né? Corre super bem. Mas assim, E o- que você e perguntou o- quem que, E né? o meu primo? Quem que é o seu primo? Felipe Santos. Santos, né? Cado Santos, Felipe Santos, Lulu Santos, Silvio Santos. Tem uma galera da família. O Felipe Santos, ele também ele era profissional. E aí, né, no começo do ano, no ano passado, na verdade, ele deixou de ser profissional para competir no amador. Por questão de patrocínio, porque ainda não tinha Arjon, não tinha nada ainda. Esse Sim. cenário que tem hoje, não tinha lá atrás. Então... Ele vai? Ele vai estar lá Mas não vai com competir? os alunos. Não, ele vai ter alunos que vão fazer. Felipe, mano. Tem alguma coisa a ver com o tênis dele? Não vamos entrar nesse assunto de novo, né? Tá bom. Mas assim, é campeão geral. Cara, ele é um monstrão, mano. Monstrão. Mas assim, vão ter vários nomes, cara. O Messias, né, que vai estrear, que a gente tá com muita expectativa, que tem uma galera que vem de distâncias menores, né, do circuito da ITU, que são essas provas que vão para as Olimpíadas, sabe? Sim. Distâncias menores, mais rápidas, que foi o que aconteceu com o Miguel Hidalgo, né, que ele subiu, cara, e essa galera que sobe, eles, cara, são muito fortes. É um nível absurdo. Absurdo, assim, né? Absurdo. E aí, então, tem vários nomes. Tem uns caras, tem uma galera de fora. Então, o Tacone, o argentino, que já foi campeão, ele vai vir. O Scarabino, que é uruguaio. Então, assim, é um field muito forte. Tem o Fernando Toldi, que já ganhou na Malásia. Enfim, tem vários nomes que eu acho que a gente não vai falar do start list inteiro, mesmo porque semana que vem a gente vai falar como foi. E aí a gente vai gastar mais tempo com essa galera toda. Mas assistam lá. Então, pontuando aqui, assistam no Sistema, vai ter transmissão ao vivo no domingo. No Start List feminino, você falou da Bruna Stolf, o que está na nossa pauta aqui, então a Pamela Oliveira, que é tricampeã também, vai estar competindo, cara, field forte. Vai ter o retorno da Ariane Monticelli, né? Monticelli, né? Como é que Surpresa fala italiano? isso, hein? Como é que fala italiano? Não tem ideia. A Ariane, ela anunciou no começo desse ano que ela vai voltar, né, pro profissional. O ano passado ela voltou como amadora e ganhou o 73 lá de Aracaju, né? Ganhou da La Fabrini por 1 segundo. 2 segundos, talvez. 1 ou 2 segundos. Foi muito colado. Muito pertinho. Assim, muito pertinho. E aí, no começo desse ano, ela anunciou que ela estaria de volta pro profissional. E aí, qual que é a questão e aí, essa discussão que rola? Ela teve, em 2015, ela foi campeã do Ironman Brasil. Sim. Então, ela foi a segunda brasileira a ser campeã do Ironman Brasil, depois da Fernanda Keller. Então, a Fernanda Keller ganhou várias vezes. A Ariane ganhou em 2015. Foi a primeira vez que eu tava na ilha, então eu assisti essa vitória. Eu fui lá. Foi emocionante pra caramba, assim, cara. Foi emocionante ela cruzando, ela gritando. Foi em 2015. Ela fica, né? Foi, porque eu lembro dela falando no pós-entrevista, assim, que ela, no meio da corrida, acho que ela estava em segundo, ela viu as costas da quem estava liderando, eu não lembro agora, e ela falou, agora eu vou pegar, porque eu já vi as costas dela, agora eu consigo pegar. Aí ela passou, ganhou, cara, foi, assim, um negócio sensacional. Ano de 2016, ela não teve um ano tão bom, isso falando baseado no relato dela, né? Ela teve queda de bike, teve problemas, né, pessoais, a mãe faleceu, não teve uma performance muito boa. E aí, 2017, ela com uma pressão interna, né? Tô reportando baseado na carta que ela escreveu. Sim. Ela competiu no 73 de Buenos Aires, e aí um pouco antes do 73 de Buenos Aires, ela fez o uso de uma substância proibida, que a gente pode falar depois dela, EPO, que é eritropoetina, né? Que aumenta os glóbulos vermelhos e aquilo carrega mais oxigênio. É o que acontece quando você vai na altitude e tem um pouco daquilo, mas tem como fazer isso de maneira não natural. Isso química. Enfim, não teve a performance que ela imaginava, assim, até se arrependeu, né, pelo relato dela de ter feito isso, aí foi depois para a África do Sul, fez o teste lá, e aí antes de largar o Ironman Brasil nesse mesmo ano, 2017, saiu o resultado lá que acusou a substância. Não largou o Ironman Brasil em 2017, foi suspensa, pegou a suspensão máxima, na verdade pegou acho 4 anos de suspensão, largou a carreira, mudou de país, enfim, teve vários outros problemas e agora ela retorna como profissional.
E aí entra essa discussão, né, Cadu? O que você acha desse contexto, assim? Porque a gente falou do caso do Danielzinho, né? Que é um outro contexto. O Danielzinho, falou de outro atleta que era do time da Olímpicos, que era o Andrezinho. Outras substâncias que ele tá suspenso agora, tá passando pelo que ela passou lá atrás. Sim. E o atleta cumpre a punição e depois ele tem total direito de voltar. O que você acha, Cadu Santos, desse assunto? Cara, eu acho incrível ela voltar. Acho legal demais ela voltar. Passou pelo perrengue, cumpriu a regra, né? Qual que é a regra? A regra é o afastamento, e aí ela volta competindo e descendo a porrada, né? A Ariane é uma mulher forte pra caramba, né? Cara, eu acho legal. Eu gostaria muito que todos os atletas... Obviamente eu não quero que ninguém faça isso por N razões que a gente já falou. Da encrenca que você... Quando um atleta se dopa e ele tira a oportunidade de outros atletas, né? Eu acho que esse é o ponto mais grave, né? Até quando a gente falou sobre doping, né? O pessoal da ABCD fez uns cortes aqui do programa de uma maneira super legal, falando do que a gente falou, né? Sobre doping e tal. Cara, eu acho que eu fico feliz de você ver uma pessoa que passou por todo o processo, que teve o afastamento, que foi comprovado e que tá tudo certo com relação a isso, né? De novo, eu não tô exaltando que as pessoas têm que fazer isso, ao contrário, eu acho que não tem que fazer isso. Mas você que passou por isso, né? O atleta que passou por isso, ele poder voltar para competir, é muito legal. Porque eu acho que é meio que virar uma chave, né? E aí toda aquela história que a gente falou da pressão que o atleta sente por ele fazer o uso de substância proibida, e ele fala assim, não, com isso eu vou performar mais, e aí quais são as motivações de cada um? É cada um, né? A gente falou algumas motivações, que foi aquele caso do Andrezinho que eu falei no outro programa. Eu acho legal pra caramba, e se ela ganhar essa prova, cara, que eu não sei como é que é, mas seria muito, muito incrível, né? É uma baita volta por cima, eu acho muito legal, né? Enfim. Não, muito bom, eu acho que é isso, não só ela sabe, né, do que ela fez, né, que não foi legal, e pro esporte, né, principalmente, né, pro jogo limpo, foi punida, cara, não só punida, mas assim, ela teve várias outras questões depois, né, acho que quem acompanha viu que ela teve um acidente muito sério, então assim, enfim, a vida inteira, esses 10 anos foram, né, acho que pagos. E agora, né, assim como antes quando ela ganhou o Ironman Brasil e as outras provas, ela fazia antidoping, não tinha nada, e foi esse caso pontual que foi punido e tem uma coisa legal, né? Tem uma coisa legal que ela tá fazendo, né? Ela tá usando esse retorno dela para divulgar uma causa e arrecadando doações para a escolinha de triatlon do Rio de Janeiro, né? E isso tem, acho que na página dela tem o link com o Pix, tá na bio dela. É isso, né, Iá? É isso. Nossa Iá tá aí de volta, hein? E, Fábio, talvez você saiba melhor do que eu. É que eu li que a Ari tá entre as 3 mais prováveis como campeã. Você acha que é por aí também? Olha, assim, eu sei que ela tá forte. É que realmente, assim, se a gente pega, né, a Pamela, tem a Rachel Olsen também, que vem dos Estados Unidos. Assim, tem alguns outros nomes que vai ser difícil ali, mas... Sabendo do perfil dela, tá todo mundo ansioso pra saber o que ela vai fazer. Vou falar uma curiosidade. Vou falar da Mizuno de novo. Vou falar uma curiosidade. Você lembra, você não vai lembrar, existia uma campanha da Mizuno, cara, isso na época, talvez na época que a Milka atendia a Nike, ou talvez antes disso até, uma campanha que aparecia, que era com a Ariane e com o Fábio Carvalho, e que eles estavam pelados. Você lembra disso, cara? Na verdade, eu não lembro da época, mas eu lembro que eles repostaram. Mas você lembra da Ariane pelada? Você... Eles repostaram recente. Eles repostaram recente. Repostaram? Repostaram. Cara, era uma campanha super legal. Eles usavam tênis pra cobrir. Devia ser um creation, né, cara? Devia ser um tênis antigão. Você lembra, Iá, quando que foi isso? Isso deve ter sido 2010. Por aí. Por aí, né? Enfim, cara, uma mulher é um ícone do triatlon, né, cara? Muito legal. Mas bom, o que mais? Eu tô com o Pix da campanha, vocês querem que fale ou você vai colocar na descrição?
A gente pode colocar na nossa descrição Pode, o Pix da pode campanha? colocar. Pode? É, pode Biel, colocar. podemos? Ó, o Biel. Pode. Biel. Biel dormiu. Biel dormiu. Dormiu. Pode colocar o Pix, pode colocar o Pode Pix. colocar. É isso aí. Muito bem. E assim, só mais uma informação, e aí a questão de mercado, eu acho que é legal a gente falar isso, e você fazer a sua análise profunda aqui, que o Ironman como um todo, né, assim, a gente está falando de 6 etapas, além desse Ironman Full, mas falaram que Ironman Full é igual subir para cima, né, me corrigiram esse tempo aqui. Mas essa Pode temporada... ser o Ironman True. Ah, vai dar treta, vai dar treta. São mais de 10 mil atletas, atrai 250 mil pessoas nas arenas, né, para ativação das marcas, e o volume estimado que movimenta é 150 milhões na economia, com efeito direto e indireto em setores como turismo, serviços e varejo. E essa edição é a que tem a mais marcas apoiando. E é um público, cara, assim, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu já conversei com algumas pessoas de algumas marcas. Quando você vai nesses stands do Ironman, por exemplo, é lá no P12, Jurerê Internacional, um monte de marca. Cara, a galera compra sem olhar preço. É outro perfil. Aí você sabe que a gente tá falando da galera que tem bike, né, de 100 mil reais. Sim. Então, quando você pega um tênis lá, você gostou do produto, não é igual quando, sei lá, você vai comer uma coxinha na esquina, você sabe que você vai conseguir pagar e você não vai saber se é 12 reais, 16 reais, é a mesma coisa. Conversando com esse pessoal de marca, eles falaram que é um pouco diferente o público quando a gente fala de corrida, que é volume, né? Sim. Muita gente, e o triatlon, que é a galera de outro perfil. Então, para essas marcas, acredito que, né, dependendo da estratégia da comunicação, você pode falar, mas você já participou? Já. A gente cara, a gente já fez muita ativação no Iron. Na época ai, saco, vou falar da Mizuno de novo. Na época que a Mizuno estava na Alpargatas, a Mizuno patrocinava o Ironman, né? E a gente já ativou a Oakley muitas vezes no Ironman. E assim, cara, os stands da Oakley, o que tinha, vendia. Vendia, né? Vendia. Tudo. Teve um ano que a gente fez um óculos que tinha o logo do Iron na lente. Vendeu tudo. A gente já fez Sigvaris também no Ironman. A gente já fez... Cara, tinham outras marcas que a gente já ativou no Iron. Tudo o que a gente ativa no Iron vai muito bem. Muito bem. E assim, sem puxar a sardinha pro Galvão, mas, cara, o time do Ironman Brasil, o Galvão, a turma toda, a Cris, todo mundo lá, cara, eles são muito bons, né? A galera manda muito bem. Então, cara, todas as expos de 70.3, a do Iron mesmo, né? Cara, lota de gente, porque as marcas que estão lá são muito legais. Existem marcas que acabam fazendo ativações meio nada a ver, o que tudo bem, é normal, nem dá para ter controle de tudo, mas eu acho que quando a marca saca o perfil de público que tá lá, e ela consegue ativar muito de acordo com esse público, cara, é um golaço, porque a galera que tá lá, assim, tá num outro clima, né? Tá numa outra vibe, então... na hora que você coloca algum produto com a marca Ironman, também é uma marca muito forte. Sabe que tinha um dado que o M-Dot é a segunda marca mais tatuada nas pessoas? Você já ouviu esse papo? Já ouvi, acho que só depois da Harley Davidson. Da Harley Davidson, né? Tem essa lenda, né? Que as pessoas tatuam a marca Harley Davidson em primeiro lugar e em segundo lugar o M-Dot. É muito louco, né? Muito o cara louco, cria uma marca que todo mundo tatua. É uma marca comercial. Comercial, e a galera tatua a marca do Ironman. É muito forte, Não, cara. É incrível. É muito forte. Realmente. Dentro de grandes marcas do Ironman, vamos dar destaque para a Paçoquita? Paçoquita. Como você falou semana passada do Bombom Caribe, paçoquita é na mesma linha, né? Assim, é gostoso, né? Não, eu já falei que eu ia mandar uma paçoca pra quem mandasse carta pra gente. Ninguém manda carta pra gente. Perguntaram o endereço? Juro pra você. Então, você mandou o endereço. Eu vou achar... Então tá bom, vamos esperar vai chegar. A carta. Mas vai chegar. Vai chegar. Porque ele falou que ele teve uma ideia. Mas a gente só vai mandar a paçoquita se a paçoquita mandar a paçoquita pra nós, cara. Senão eu vou mandar paçoca amor. Ainda existe paçoca amor? Acho que existe. É concorrente. Então vou mandar. Não, vou mandar paçoca amor. Fábio Bessa, passa lá no stand da Paçoquita, se apresenta e fala que a gente quer Paçoquita. Eu vou tirar esse trecho aqui. Muito bem, voltando agora. Essa semana teve
Polêmica na subida da Brigadeiro. Polêmica na subida da Brigadeiro. Sobre porque, cara, você já fez a São Silvestre. Eu já fiz. A São Silvestre não é uma maratona, como, né? Claro que é. Caso Claro que é. Caso esteja alguém ouvindo aqui, né? Porque a galera fala, pô, tem 15 quilômetros, tem 15 quilômetros. Cara, é a Maratona de São Silvestre. Ela tá aplicando pra ser Major. Não sei se você já ouviu isso. Você sabe que no interior, a galera assusta, cara, bastante quando fica sabendo que são 15 quilômetros. Fala, mas não é uma maratona? Pra quem não conhece, tá ouvindo agora, vai que, né, às vezes entrou no mundo da corrida agora, o final da São Silvestre tem o quê? A subida da Brigadeiro, que tem o quê? Uns 2 quilômetros ali? 2 quilômetros. Uns 2 quilômetros, que é o Sim. finalzinho já, e é uma subida considerável. O Fábio Guerra, ele criou o Eu Venci a Brigadeiro, que tem inclusive uma medalha. Então a galera pode, além da medalha da prova, entrar nesse... É a parte, né? Então tem nada a ver com a organização. E solicitar essa medalha. Mas você compra a medalha do nada? Você compra. Ô, Biel, sobe a imagem aqui de novo do negócio aqui, daquele post. E aí, assim, cara, isso virou Mas símbolo entre os corredores. Mesmo se eu não subir? Mesmo se eu não subir a Brigadeiro? Lá, todos medalhão, podem participar em faça a sua reserva, tem uns lotes. não, você... Primeiro lote até 15, depois... Olha lá, não pra galera que tá vendo. Não precisa comprovar nada que você vai correr a São Silvestre. Mas você não precisa comprovar? Não. Não precisa comprovar? Então, assim, é uma criação dele, né? E aí isso rolou o quê? Um estresse com a marca, né? Com a Fundação Casper Libero, a Fundação Casper Libero, que organiza São Silvestre. E aí é o uso indevido da marca São Silvestre na medalha. Ele colocou São Silvestre na medalha? Não colocou. Não tenho a marca São Silvestre nem nada, mas como durante o evento, é uma parte do evento, tem toda essa discussão. Tá. E aí isso rolou um estresse grande no meio, porque assim, foi uma coisa, acho que, né, jurídica ali. Assunto polêmico. Assunto polêmico. Cado Santos, qual é a sua análise sobre essa notícia, cara? Eu acho a medalha irada. E eu não sei por que tá processando. Sabe que tem uma história... Ô, Yara! Nossa, Yara. Tem uma história de um processo da... Tem o nosso amigo que... Do nosso amigo Colucci, né? Que a Fundação Casper Libero processou o Colucci porque ele fazia uma... São Silvestre Cover. Não, peraí, o Colucci... Não, atleta. Não, outro Colucci. Não, outro Colucci. Nossa, esse ia ser um rolê aleatório. Ia ser muito aleatório. Nem entendendo o que... Não, mas teve, né? Teve. A ação durou muitos anos e o Colucci foi condenado a pagar uma grana. E pagou. Não sei se pagou, se ainda está esse embate, mas tem, né, uma história. Ação que era a São Silvestre Cover. Anos. E a São Silvestre Cover, o que era? Era o mesmo percurso da São Silvestre, só que num dia diferente. Assim, não sei se você vai lembrar que teve uma edição da São Silvestre que eles entregaram a medalha antes. Eu lembro. Isso foi zoado. Foi muito zoado isso. Foi aí que começou. Então, eu acho que, se não me engano, foi nessa época que o Colucci organizou uma São Silvestre Cover, que as pessoas correram com o nariz de palhaço no percurso da São Silvestre, mas como uma brincadeira, um protesto. E aí foi desdobrando. E aí saiu recente, não foi a questão da condenação? Não foi que tem que pagar? Teve uma coisa há pouco tempo. Teve alguma coisa de bloquear a conta. Isso, Meu Deus. Eu lembro que aí pediu ajuda porque bloqueou os... Você já correu a São Silvestre? Corri 2 vezes, as duas últimas. Eu corri algumas vezes a São Silvestre. Você viu que eu fui... Você foi de vaca, né? Eu fui de vaca. Tava muito sexy, cara, de vaca. Não, eu no meio da São Silvestre... Você me viu? Não, aí eu vi uma vaca correndo. E você falou? Aí eu falei, é o Cado. Aí eu cheguei do lado, era o tio Michael. Era o tio Michael, ele tava de vaca. Sim, suando ali, bicas ali. Sim. Mas então, o que você acha, cara? O que eu acho? Eu acho que é legal. Eu não sei porque. Mas você acha que é legal o quê? É legal. Eu acho a medalha. Não, legal, não legal dentro da lei. Não. Eu acho. Cara, eu não sei o que eu acho, não, cara. Eu preciso achar alguma coisa? Eu acho só divertido. Eu acho. Eu não entendi qual é o processo da Casper Libero. Por que a Casper Libero tá processando ele? Mas cara, a medalha não tem nada demais, cara. Eu acho que como acontece em alguns lugares. Você estaria levando vantagem econômica, digamos assim, usando um evento. Então é isso que a Fundação Casper Libero se apega, que alguém está usando o evento tradicional e tal, para ganhar um dinheiro em cima. Entendi. Sabe que eu tenho uma... Mas daí é uma viagem minha isso, né? E também nem sei como é que chegou nisso, né? Não sei se os caras tentaram falar, né? Porque às vezes, assim,
Pô, o cara fez a medalha. Eu acho que tá errado isso aqui. O cara tá tendo uma vantagem econômica e tal. Deixa eu mandar um WhatsApp pra ele, né? Ô, fulano, e aí? Porque qual que é a solução, talvez, amigável? Seria você licenciar produtos e aí, enfim, coloca isso embaixo deles e faz uma medalha adicional, ele ganha uma participação, ele vira sócio mas teve isso também, teve essa conversa, essa rolou. aproximação. O criador da medalha não quis fazer um acordo, não quis passar a ideia dele para a Fundação Casper Libero, e aí a Casper Libero então falou assim, então tá bom, vamos nos entender na justiça. Ah, entendi. Sabe que uma vez eu vi a galera da Fundação Casper Libero, né, e no evento da Ticket Sport. Tava lá com uma galera e tal, e aí foi logo que a São Silvestre foi anunciada como que a ASICS patrocinadora da São Silvestre. E aí eu tava ali batendo um papo com a Constanza, com o Felipe Pontual, tal, no evento de Ticket Sport do ano passado. E aí a Cons virou e falou assim, essa é a galera da Fundação Casper Libero. E aí eu olhei, cara, eu falei assim, nossa, Cons, eu imaginava uma galera bem diferente, né? Eram pessoas normais, né? Mas eu imaginava que as pessoas que trabalhavam na Fundação Casper Libero, elas teriam tipo um monóculo, assim, cara, cartola, sabe? Eu imaginava isso. E elas não eram, elas eram pessoas normais. Normais, jovens. Pessoas jovens. E aí eu falei assim... Pô, eu tenho o maior medo dessa galera, cara. Essa galera processou o outro, cara. Eu achava que eles eram meio maus, assim. Eles parecem legais, né? Legais. Aí a Conzirou falou assim, não, eles são legais. E acho que é isso que tem que deixar claro, que o embate é com a Fundação Casper Libero. Não tem nada a ver com a organização, que era a Vega, nem com a... Não, sim. Não tem nada a ver com a Vega. Mas enfim, era isso. Então, Fábio, eu acho legal. É que eu acho sempre... Eu sempre acho que essas tretas jurídicas, elas podiam ser conversadas, né, cara? Eu acho um maior trabalho esse negócio de, vou mover uma ação, um processo, vai demorar, que não sei... Cara, eu acho que as pessoas têm muito tempo, né, pra fazer essas coisas. Eu acho chatão isso aqui. Você não teria esse tempo aí, se você Não é que eu não teria esse tempo, eu não teria essa vontade toda, cara. Se eu fizesse essa medalha, a Fundação Casper Libero falava assim, ô, Cato, não pode. Aí eu ia falar, não pode? Tá bom, então não vou. Tem uma história... Então não vou. Tem uma história maravilhosa que eu já ouvi, muito aleatória, eu vou fugir muito do assunto. Que dizem que o Bussunda do Cacete Planeta, falecido Bussunda, ele tava na estrada, a polícia parou ele, eu não sei se essa história é verdade, mas eu acho ela muito maravilhosa. E aí a polícia parou ele e falou assim, o senhor tá indo pra onde? Ele falou, tô indo, sei lá, pra Cabo Frio fumar um. E a policial virou e falou, você não pode fazer isso. Ele, então não vou. Não é muito maravilhoso? Sim, eu acho que se eu fizesse a medalha e a galera da Fundação Casper Libero falasse assim, cara, você não pode fazer isso, eu vou te processar, não pode. Eu falo, não pode? Então eu não faço. Então tudo bem, cara. Tá tudo certo. Bom, Fábio, conte sua versão aí pra gente. Se inscreve se vocês conversaram, se foi tentado uma coisa licenciada, porque daí a gente traz mais informações no próximo programa. Notícia de tecnologia. Após rodada de captação, Strava é avaliada em 2,2 bi de dólares, cara. Atualmente, a plataforma conta com 150 milhões de usuários. A gente tinha falado o quê, Cadu? Que uma vez a gente falou do Strava, lembra? Acho que foi talvez o primeiro programa. Talvez. Que ele tinha comprado, que a gente ficou na dúvida se o Strava montava planilha de treino. Se tinha planilha de treino ou não. E aí tinha comprado a... Runna. E agora eles adquiriram um outro aplicativo que chama The Breakaway, que é um aplicativo voltado para treinamento de ciclistas. E aí eles fizeram uma nova rodada de investimentos e foi para 2,2 bi. Cara, é um negócio... Se a gente for olhar aqui, 2024, eles tiveram uma receita anual na casa de 500 milhões de dólares. Se tem 500 milhões de dólares, eles aumentaram 50% do número de usuários, né? O ano passado, muito mais rápido. A gente está vendo aqui a notícia. 500 milhões de dólares de faturamento valendo 2,2 bi, então é um múltiplo ali de 4, alguma coisa assim, né? O faturamento vezes 4, que eu descobri, falei, cara, como é que eles fazem valuation disso daqui, né? É baseado em algum múltiplo aí do faturamento anual. A gente descobriu isso quando a gente foi... Lembra que a gente teve uma conversa? A gente também lembro. Como é que a gente avalia quanto que o sistema vale? É por aí. Cara, eu só olho essa notícia e eu fico pensando assim, cara, o negócio vale 2,2 bilhões de dólares. Por que eles não vendem, né? Vende e vai viver vai viver, cara. Você pensaria isso, né? Se você fosse
Cara, é que Cara, é muito dinheiro isso. Mas é que nessas movimentações você já pega muito dinheiro, porque assim, eles vendem uma parte para mais um fundo de investimento, aí nisso você vende uma participação sua, e essa pequena participação você já é o suficiente para você... Já não precisa mais, né? Só que aí você ainda tá... Cara, um dia se chegar um fundo gigante aqui, igual qual, vamos ver achar o nome do fundo aqui, ó, cadê? Sequoia Capital. Chegasse lá para Milk. E falasse o quê? Ó, a gente avaliou aqui, a Milk vale 500 milhões de reais. 500 milhões de reais? Aí você tem uma participação de, sei lá, 50% da Milk. E eu fico com 250 milhões de reais? Isso, de um dia pra noite. Você vender, você sairia 100% da Milk? Ou você faria com 250 milhões de reais, cara. Você venderia e abrir uma outra Milk, né? Cara, é muito dinheiro, Fábio Bessa. Cara, eu gosto muito da Milk, Você tem um preço? Cara, é um assunto muito longo, esse a gente vai desviar demais. Tá faltando notícia aqui. Mas é pra falar que ela tá avaliada em 2,2 bi, cara. Ó, quase tirei uma informação muito confidencial do Cado aqui, se ele ia vender. Se eu vendo 200, mas eu acho que ia vender 250 milhões. 250 milhões, cara? É. Não, eu gosto muito da Milk, cara. Eu acho que eu continuaria trabalhando na Milk. Sabe o que eu acho que ia mudar na minha vida? Se eu tivesse 250 milhões aplicadinho, vivendo de renda e tal, cara, eu ia trabalhar tão mais tranquilo, cara. Eu ia ser muito mais feliz, cara. Eu ia trabalhar... Eu acho que eu ia fazer a Milk funcionar muito melhor. Porque ia tirar toda a pressão de ganhar dinheiro, que obviamente a gente tem essa pressão de ganhar dinheiro pra pagar as contas, né, cara? Não é... Tem um time grande, né? Tem mais gente que depende de você. Sim, cara, mas eu ia trabalhar tão mais tranquilo, cara, tão mais feliz. Mas eu não ia sair, não. Eu acho muito divertido trabalhar na Milk. Ainda bem, cara, que a Milk me deixa continuar trabalhando lá. Qual que é o próximo assunto? Nesse domingo também vai ter o 10K SP Challenge na Marginal Pinheiros. Percurso plano rápido com selo prata da CBAT, né? Isso é importante, né? Perfeito para quem quer buscar seu RP. Você vai correr essa prova? É da Iguana, né? Eu vou correr essa prova. É o mesmo dia da prova da Manu City, né? A gente já falou várias vezes da prova da Manu City. Qual que você vai fazer? Não, eu vou fazer essa aqui. Não, você vai fazer mesmo? Vou fazer mesmo. E você vai para as cabeças, vai RP. Então. Que você se sentiu da outra vez? Eu me senti malzão, cara. Malzão. Subiu muito a frequência, não quero fazer essa força, não. Eu tava falando com o Koji esses dias, ele vai fazer a prova também. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu falei, Koji, eu não vou fazer força, cara, nessa prova. Não vou fazer força, Mas eu fico falando isso, aí pode ser que eu chegue na hora e faça. Mas enfim. Aí ele falou assim, Cadu, vamos andando. Vamos fazer a prova inteira andando. Aí eu falei, não, acho que a gente não precisa fazer andando. Ele falou, vamos fazer de moonwalk. Você andando pra trás. Não, mas eu vou fazer a prova. Eu tô muito curioso pra ver a galera descendo sarrafo nessa prova. Foi mais por isso que eu me inscrevi do que porque eu tô afim de bater RP. Eu não tô afim de bater RP, cara. Eu não quero nem tentar bater RP. Eu fiquei muito traumatizado na Golden, cara. Eu fiz muita força. E pronto. E é isso. A gente já passou o tempo muito. Qual que é o próximo assunto? Aí você vai ficar falando um tempo. Temos, a principal notícia do dia. Anotem aí. Se você estará em Florianópolis no domingo, se você é de Floripa, da região, vai lá assistir o Ironman, né? Porque é legal. Você pode assistir o Ironman, vai ter um treinão da Cupá com o Stema. A Cupá patrocina outros programas aqui nossos, então apoia a gente, vai estar na transmissão do Ironman. E a gente vai se encontrar na sexta-feira, às 7h30 da manhã, em frente ao P12 para um treino. Quem tiver lá, sabe o que vai acontecer? Boné da Cupá, vocês sabem que é uma qualidade muito boa. É só chegar que você vai ganhar. Não é assim, preciso me inscrever. Não, a gente fez mais de 200 bonés, é só chegar lá, o boné é legal, da Cupá, você vai ganhar e vai fazer 5K leves. Eu queria um boné. Você quer um boné? Eu queria um boné, mas eu não vou. Eu tenho um outro aqui que eu posso te dar. Descola um boné? Eu queria um boné, cara. Eu sou muito cabeção, né? Boné é uma coisa que não é muito simples pra mim. A minha cabeça é muito grande. Mas você gosta desses bonés? Eu gosto de boné que me sirva. De que te sirva. Exato. Te servindo. Eu sou muito cabeção. Muito bem, então entrem lá, eu tô, assim, uma dica para quem corre, assim, eles não estão no merchan desse programa, mas eles ajudam o ecossistema do Stema. Então, se você usar a Cupá lá, você consegue ir com desconto aí dos produtos da Cupá, usando o cupom STEMA. Muito bem, gostou das notícias de hoje? Não, na verdade tem mais uma ainda. E tem... Quanto tempo a Yara entrou na frente do cronômetro? 41 minutos, cara, muito tempo, né? Estouramos, mas isso que é rápido.
Dica, que é uma dica, pô, galera, pô, qual é a dica do fim de semana, né? Saiu uma série, O Que Eu Penso Quando Eu Corro, que é uma parceria com The Summer Hunter, com Netshoes, inspirada no livro do Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida. E aí, Cado, você já leu esse livro? Eu já li esse livro. Cara, esse livro é irado. É um livro leve pra caramba, o Murakami escreve de um jeito muito legal. Cara, sabe que depois que eu li esse livro, eu comprei um outro livro dele. Porque eu fiquei pirando, assim, no jeito que ele escreve. O cara manda super bem. Obviamente em português, né? Não em japonês. Mas ele conta do jeito que ele corre, ele vai narrando umas coisas. Ele tava treinando, acho que pra Maratona de Nova York, num trecho do livro, não é isso, Iá? E ele é triatleta, Fábio. Ele é triatleta. Ele conta bastante, ele conta tem alguns trechos que ele fala do triatlon que ele faz, né? E tem um trecho que ele fala da Mizuno. Não, cara. Eu juro. O tem cara uma vai me daquele encomendar lá. assim, puta, eu não aguento Ele mais vai falar assim, falar o Cado, esse mala que só fala das outras marcas, é um desrespeito, meu Deus. Pô, eu tô tentando achar o nome do cara que pediu o endereço aqui, mas... Não, mas então, vai mandar. ter uma série, essa série vai passar onde? É no Instagram do The Summer Hunter. Que é O Que Eu Penso Quando Eu Corro, que é, né, do que eu falo quando eu falo de corrida. Em parceria Galera, com a Netshoes. Eu tenho um péssimo hábito de não ter um bom hábito de leitura, né? Eu não sou um cara que lê muito, eu me esforço pra ler. Eu sou meio devagar com isso, enfim. Aqui, ó, ele perguntou, chama... O Instagram é O Corredor de Rua. Anderson... Conheço ele. Winning Camp. Ele vai mandar. Você conhece? Conheço. Ele mandou, ele pediu aqui Pediu o endereço, ele vai mandar, ele quer uma paçoquinha. Ele tem uma sugestão. Ele vai pedir uma paçoquinha. Qual é o endereço daí pra eu mandar uma cartinha pro cara? Você mandou o endereço, né? Mandei. Ótimo. Mandei. Enfim, dica de leitura, dessa série, né, que vai ter no Instagram, mas a dica de leitura é do que eu falo quando eu falo de corrida, é muito puta livro gostoso de ler, não só pra quem gosta de corrida ou pra quem não gosta de corrida, tal, cara, é um livro muito, muito legal. Agora acabou, hein? É isso, Agora então, acabou? ó, Sim. a gente poderia falar muito, mas daí a galera já nem sei mais quem está com a gente, mas quem ouviu até o final, pô, dá um like aí, escreve lá no final, dá um comentário que a gente... Pode fazer um comentário do tipo, eu ouvi até o final. Eu ouvi até o final. Pô, isso seria legal, hein, Seria cara? legal, hein, cara? Quantos comentários a gente vai ter disso? Uns 3. E põe uma 4. palavra-chave para saber se a pessoa realmente ouviu. A palavra-chave é Murakami. Murakami. Escreva Murakami, então. De Ó, qualquer jeito. então é isso, cara. Muito obrigado a todos vocês que ouviram esse episódio. Deixem comentários, sugestões, se inscrevam no canal. Vamos torcer aí no domingo pelos brasileiros no Ironman Brasil, né? La Fabrini, Bruno Stoff e Reinaldo Não. Colucci. A La Fabrini A La Fabrini é amadora. é amadora, Mas Bruno eu sei que você Stoff, gosta Bruno dela. Stoff. Vamos torcer pra, assim, ela ganhar o O amador. Sim. E o Colucci. E o Colucci. Você falou, né, que eles são patrocinados por uma marca. É isso, gente. Valeu.